Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é mais um domingo, domingo de 18 de março. Muita luz e muita paz aí ao seu coração, da sua família, né? Das pessoas que você ama. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhosamente iluminado. Meus amigos, hoje na nossa pílula eu queria conversar com vocês sobre um assunto mas muito importante. Os perigos, né, que nos rondam quando nós vivemos com pressa e acabamos esquecendo os caminhos da generosidade. E aí? Como é que isso funciona para você, né? Você é uma pessoa tranquila ou é daquelas pessoas que vivem correndo? E quando eu falo correndo, não estou falando de atleta, não, hein? É viver correndo mesmo. Pessoa apressada, ansiosa, tensa, preocupada, sempre pensando no amanhã e, consequentemente, não vivendo adequadamente o momento presente. Se há um dos ensinamentos profundos do nosso amado Evangelho, Jesus enfatizou isso, mas muito intensamente, é a importância da gente viver no aqui e agora. Não é isso? Tanto que a gente sempre fala desse assunto aqui na pílula. Lembra do não vos inquieteis do dia de amanhã? Né? Deixar de cada dia, que cada dia cuide de si mesmo, que basta cada dia seu próprio mal. Né? Quantas vezes eu já repeti isso aqui para as nossas reflexões? Só que hoje tem um enfoque um pouco diferente. Existem muitos perigos, né, da gente viver com pressa, né? Alguns a gente já conhece, pelo menos intelectualmente. Você não aproveita a vida, você se torna um escravo da sua mente agitada, preocupada, ansiosa. Uma pessoa que vive com pressa, normalmente ela é distraída, não é? Ela não percebe coisas pequenas que são fundamentais para o nosso dia a dia. Uma pessoa que vive com pressa, ela não cuida dos relacionamentos que tem. Uma pessoa que vive com pressa, normalmente, ela não valoriza cada passo da sua caminhada. Resumo da história: além de virar uma pessoa ansiosa, se torna uma pessoa desconectada. Isso é muito perigoso, meus amigos, mas demais, né? E o que é pior, muitas vezes esquece os caminhos da generosidade. Ser generoso significa que a gente se importa com o nosso semelhante, não é? Que você olha para um outro ser e você enxerga Deus no outro ser. Você enxerga uma parte de si mesmo num outro ser. Cada vez que a gente olha um animalzinho com respeito, com dignidade, com carinho, cada vez que a gente olha para a natureza e a gente se internece, né, com a perfeição divina expressa na natureza, nós estamos reconhecendo indiscutivelmente a paz que nós podemos ter quando nós nos conectamos com essas criaturas divinas. Agora, quando a gente consegue fazer isso com outro ser humano também, apesar das dificuldades de relacionamento que a gente tem, desse mundo nosso que ainda está longe, né, de ser o mundo de regeneração que a gente está a caminho, mas quando a gente consegue se conectar com generosidade, se importando, sabe, prestando atenção no outro, gente, nós crescemos espiritualmente. Só que a pessoa ansiosa, tensa, apressada, ela não faz isso por vários motivos. Ela não tem tempo, porque é isso que ela diz, né? Ela nunca tem tempo para nada porque ela está com pressa. Ela não tem tempo para fazer caridade, ela não tem tempo para conversar com os filhos, conversar com o marido, ela não tem tempo para fazer uma visita num hospital, porque ela está sempre com pressa, não é assim? Né? Essa pessoa, ela diz que além de não ter tempo, ela fala que ela tem sempre muitas coisas para fazer. Né? Então, como ela tem muitas coisas para fazer, ela sempre deixa a caridade, os atos de generosidade, para um segundo momento. Que cuidado, meus amigos. Pode ser que nunca chegue. Porque pode ser que antes desse momento idealizado chegar, infelizmente o desencarne bata na sua porta. Presta atenção nisso. E aí, infelizmente, a gente não tenha mais a chance de fazer aquilo que nos cabe. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje não apenas nos convida a viver um passo de cada vez porque nos faz bem, porque traz paz para o nosso coração, mas também para que nós possamos ser seres humanos melhores, para que possamos amar mais o nosso semelhante e, claro, valorizar a nossa vida ao nosso redor. Para ilustrar e finalizar, tem uma história linda, né, que me inspira muito sobre isso, sobre como pequenos detalhes podem nos ajudar a mudar a nossa forma de viver. Diz a história que havia um rapaz que estava em busca, né, de entender os mistérios de Deus sobre como que o céu funcionava. E então ele adormeceu.
Durante o sonho, meus amigos queridos, apareceu um anjo bom. E o anjo falou: Eu vou te mostrar como o céu funciona, mas antes nós vamos ao inferno. Então eles pegaram um elevador e pararam lá no inferno. Na hora que abriu-se a porta do elevador, o rapaz e o anjo observaram um lugar bonito, verdinho, todo organizado, tudo limpo, completamente diferente, né, da ideia de que ele tinha do que fosse o inferno. Ele disse: Você tem certeza que o inferno é aqui, seu anjo? Aí o anjo falou: Calma, meu filho, que você vai ver. Aí ele se aproxima de um prédio grande, bonito, né, todo limpinho. Você tem certeza, seu anjo, que o inferno é aqui? Calma que você vai ver. Na hora que eles entram, meus amigos, ele vê um monte de gente ao redor de uma mesa farta, um banquete cheio de comida, né? E aí aquelas pessoas que estavam ali estavam xingando, chorando, gemendo, com fome, angustiadas, né? Extremamente ansiosas, porque elas tinham um problema no braço, o braço era torto e não conseguia virar a mão para trazer a comida à própria boca. Então, olha que coisa, um monte de gente, né, com um monte de alimento ali na frente, com um monte de bebidas, mas nenhum deles podia se alimentar e beber. Então o anjo olhou e falou assim: Tá vendo, meu filho? Isso aqui é o inferno. É você ter tudo na sua frente para satisfazer o que você necessita, mas você infelizmente não conseguir e viver angustiado com isso. Nossa, ele ficou temeroso, né? Ele falou: Calma, vamos ao céu. Eles voltaram para o elevador, subiram e chegaram no céu. O ponto de história é isso, né? Tem elevador, tem um bocado de coisa. Mas enfim, chegaram no céu. Na hora que eles chegaram no céu, aí ele tomou um susto, porque abriu-se a porta do elevador e era tudo igual. Era o mesmo campo, o mesmo lugar, limpinho, bonitinho. Ele falou: Mas não é possível? É o mesmo lugar que o inferno, seu anjo. Ele: Calma que você vai ver. Aí, meus amigos, eles chegaram perto de um prédio que era igualzinho do inferno. Ele: Mas é o mesmo prédio. Calma que você vai ver. E aí eles entraram pelo hall ali desse prédio, só que agora era diferente. Eles viram a mesma mesa, as mesmas pessoas, o mesmo banquete. As pessoas também tinham um bracinho torto, só que dessa vez, ao invés delas estarem gemendo, estavam conversando, sorrindo, felizes, com aquela paz e a serenidade. Sabe por quê? Porque cada uma tinha um bracinho torto e não conseguia trazer a comida à própria boca. Então, o que que cada um fazia? Dava comida na boca uns dos outros. Então o anjo olhou para ele e falou: Tá vendo, meu filho? Isso aí é o céu. Você tem tudo ao seu alcance. Por vezes você sozinho não pode fazer por si, mas como você não tem pressa, você olha para quem está ao seu redor e é uma pessoa generosa, você compartilha o que você tem de bom para o outro e o outro com você. Aqui é o céu. O rapaz ficou tão assustado com a fala que voltou, meus amigos, de imediato para o próprio corpo, acordando com essa reflexão profunda na sua alma, com a certeza de que a partir dali ele ia viver de maneira diferente. E aí? Você tem certeza que vale a pena viver de maneira ansiosa? Tem certeza que vale a pena viver de maneira que não seja generosa? Acho que não, né? De repente, a gente precisa pensar um pouquinho mais, tá bom? Então, que Deus te abençoe nesse domingo, a você e a sua família, que você tenha mais paz de espírito, né? Mais calma, desfrute da sua vida, né? Da família, de cada momento com Deus, com sua alma, mesmo com seu corpo, calma e principalmente tenha um olhar carinhoso para com o outro, né? Agindo assim, pode ter certeza que a sua vida vai ser muito mais iluminada e feliz. Tá bem? Então que Deus te abençoe e te proteja como sempre. Muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Muito obrigado mesmo. Luz e paz, e você já sabe, né? Até breve, com mais generosidade, clara e paz no coração. Até muito, muito breve.